Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Clique Eduque 8. Eu sou Sérgio Nogueira, eu estou com Paulo Roberto Mercedes. Fala, Paulo. E aí, pessoal, beleza? Antes de qualquer coisa, já vou pedir, dá o like. E hoje a gente quer falar sobre resiliência. Então, resiliência é uma habilidade importantíssima, fundamental. Por quê? É aquela capacidade que você tem de se adaptar, de lidar com as adversidades e se recuperar de situações difíceis. Para desenvolver a resiliência, a gente tem que considerar algumas estratégias. Uma delas é ter uma mentalidade positiva, autoconhecimento, ter o autocuidado, claro, ter também uma rede de apoio, cultivando assim relacionamentos, flexibilidade, que é justamente a gente poder se adaptar, né, a diversas situações, aprender com as adversidades que surgem, que são muitas, que surgirão ao longo da nossa vida, definir metas significativas. Às vezes, as pessoas criam metas muito longas, coisas quase impossíveis. Diminuam as metas, façam pequenas metas. Tem um livro, inclusive, que trata sobre isso, que a gente já indicou também lá no nosso blog. E outra coisa, né? Praticar a autocompaixão, que é bem legal, né? Porque é você ser gentil consigo mesmo. Às vezes eu vejo pessoas que estão sempre se depreciando, sempre se colocando para baixo. Isso acaba você desenvolvendo uma outra coisa também que é importante, né? Que é a autoestima, né? Então a gente tem que desenvolver todos esses pontos. E a gente, se você quiser, Sérgio, a gente pode entrar em cada um deles, né? Ou de repente fazer um bate-bola, né? Né? O mundo em constante mudança, né, gente? Você toma informações de todos os lados, de todos os tipos, né? A gente está exposto a elas o tempo todo. Gente, a vida, o mundo não está fácil. E a gente recebe uma carga de informações negativas que não são boas o tempo todo, vem de todas as áreas, da economia, na sua vida pessoal, nas suas relações sociais. E, gente, é muito fácil se deixar bater. É muito fácil você cair com aquela crítica, com aquela pessoa que você esperava uma determinada reação e você se decepcionou com essa pessoa. Apesar de tudo isso, de todas as diversidades, de toda essa complexidade, a mentalidade positiva é fundamental. Então, você separar, se recuperar desses baques, né? Dessas pancadas que a gente recebe de todos os lados, essa mentalidade positiva, você pode chamar de energia, cada um trata de uma forma, mas pensar positivo ela é de fundamental que te ajuda a recuperar, te recoloca no eixo, né? Ela, em muitos casos, para muitas pessoas, traz de novo para um determinado foco para você se reerguer e continuar em frente, né, Paulo? Isso a mentalidade positiva é fundamental. E É a gente desenvolver aquela questão do otimismo, né? A gente ter sempre o otimismo que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se resolver. E outra coisa, parar de focar tanto em problema e focar em soluções. Isso ajuda também a você pensar mais positivamente. O autocuidado é você priorizar a sua saúde física, mental, emocional, tentar, né, dentro da medida do possível, fazer exercícios regulares, estabelecer uma rotina também de um sono adequado, cuidado com a alimentação. Isso tudo contribui para você fortalecer sua resiliência, porque a rede de apoio ela é fundamental. É aquele momento com aquela pessoa que você confia, que você desabafa, você extravasa. Só que tem uma coisa, né, Paulo? Não adianta você reclamar de um outro e a pessoa que está te ouvindo concordar com você o tempo todo reclamando também, porque aquela mentalidade positiva ela não se forma. Então, cuidado. É comum isso, gente. Eu já me peguei fazendo isso bilhões de vezes ao longo da minha vida. Você se reúne com, por exemplo, eu e o Paulo, eu vou desabafar sobre uma determinada situação de trabalho, pessoal, né? E ao invés da gente buscar uma alternativa, buscar uma solução, construir uma outra mentalidade, recuperar, voltar, aí fica. Mas não é mesmo? É ruim. Ah, mas é ruim mesmo. Que a pessoa falou isso. Ah, é mesmo. Então, gente, aí não é uma rede de apoio que constrói, que ajuda, que realmente dá um suporte,
nessa visão mais positiva, né, Paulo? Porque reclamar por reclamar, a gente não sai do lugar, né? Então, atenção, a rede de apoio é fundamental, mas atenção de como você usa essa rede de apoio e qual o objetivo. A gente está falando de uma questão emocional, mas na verdade a gente quer sair dela, né? Sair daquela enrascada, sair daquela situação ruim, daquela sensação, daquela agonia, aquela situação de estresse, daquele aperto. Então, para mim, rede de apoio, Paulo tem que. É muito importante, mas tem que ter esse cuidado, porque tem uma armadilha atrás disso. Outra questão também importante que eu citei é a flexibilidade, né? A flexibilidade é você ser adaptável e aberto a mudanças, né? E isso está dentro também de um vídeo que nós fizemos, que é o vídeo sobre adaptabilidade. A gente sabe que a resiliência envolve se adaptar às circunstâncias, né? Então a gente tem que sempre que, se a situação ela é um pouco mais estressante, a gente tem que encarar de qualquer maneira, tenta se acalmar, desestressar, fazer aquele tal exercício, né? De respirar fundo, de contar até 10, dar um. E você vai se adaptando às situações e vai sendo flexível para poder seguir o caminho. Porque às vezes as pedras que estão no caminho podem parecer intransponíveis, mas elas não são. Nunca são. As pessoas elas teimam em querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas Fizeram a coisas. Às mesma vezes coisa. você comete erros e você continua cometendo os mesmos erros e esperando resultados diferentes. Esquece. Isso não vai acontecer. Para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. É adaptabilidade. Então, aprender com a diversidade assim é super importante. O que eu vejo das principais reações, você até falou isso, Paulo, é quando você comete um erro, você toma aquela pancada e você cai, e aí muitas vezes você vem com se sentindo, se sente obviamente mal, aí você tem pena de você mesmo, aí você começa a arrumar desculpas. Então, eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que aprender, tem que olhar aquela atitude que você tomou errada, aquela decisão que você tomou, porque quando a adversidade não é só um projeto, uma decisão que você tomou um caminho, uma decisão errada. Muitas vezes é o que você falou, como você agiu, como você se comportou. Não é à toa que a gente está aqui produzindo vários conteúdos sobre comportamentos, né, Paulo? Porque a gente tem que se identificar em relação a eles, que erros que a gente está comentando para tentar melhorar, né? Para não ficar repetindo e tentar melhorar. É uma capacidade importante, né, da resiliência, que é olhar o que está de errado, aprender, porque as adversidades, o que a gente mais lida são com as adversidades. Então, aprender com elas, tomar uma decisão diferente, como o Paulo falou, e seguir em frente. Se dá uma chance, né, não se cobrar tanto, achar que tem que ser perfeito o tempo todo, tem que falar aquelas coisas inteligentes o tempo todo, tem que acertar. Não dá, pede ajuda, né? Reconhece que vai cometer o erro. Mas como a gente já falou aqui nesse vídeo, aprender com esses erros. E também é o seguinte, né, Sérgio? Outra coisa bem importante também nessa questão da autocompaixão, além da gente ter essa gentileza, né, conosco, né, ser gentil com a gente, né, ter esse olhar mais gentil, né, é a gente também entender que as falhas, elas fazem parte do processo. Todo processo evolutivo, ele passa por falhas. Só consegue evoluir, só consegue acertar e ter sucesso quem falhou e falhou muito. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais, compartilhem, porque com certeza você conhece alguém que precisa ver, ouvir, refletir sobre esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Falou, Paulo, até a próxima. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação.